Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como estão todos vocês? Espero que bem, graças a Deus. Como é bom estar aqui, ver todos aqui reunidos para louvar e adorar o nosso Deus. Eu estive meditando ao longo das semanas e Deus tem falado comigo justamente para falar do amor de Deus, que na verdade eu nem combinei com a Carol, mas a Carol escolheu louvores justamente para mostrar o amor de Deus sobre as nossas vidas. E isso me fez lembrar dos 30 anos da igreja. Os 30 anos que Deus continuou sustentando essa igreja, através da vida de cada um de vocês, através da vida daqueles que estiveram intercedendo pela igreja. E quando olho para cada um de vocês, eu sinto uma alegria muito grande. Uma alegria, né, do que cada um tem contribuído, né, pela obra do Senhor. Por isso eu dou graças a Deus e louvo a Ele. E hoje eu trouxe aqui um tema justamente sobre esse, né, que Deus te ama, né? E no versículo que Deus me mostrou é justamente através de Atos 4:32, que o pastor tinha mencionado no início do ano, né, que eu já mencionei na última pregação, que fala da multidão dos que creram, uma era a mente e um só coração. E Deus tem me falado muito sobre essa questão desse coração que Ele deseja para cada um de nós. E pode passar um slide. E em Mateus 22, de 37 a 40, perdão. E quando eu ouvi a Carol comentando, né, de quem é esse nosso Deus, né, eu também me fiz essa mesma pergunta. E eu faço para vocês: quem é esse Deus para você? E isso me fez refletir assim, né? É um Deus criador, é um Deus, né, de amor, é um Deus de provisão. E o que você tem realmente confessado? O que você tem colocado e lembrado dele? Muitas vezes a gente sabe, a gente lê, mas a gente não profere. E a gente precisa fazer isso. Senhor, o Senhor Deus, o Senhor é o Deus o Criador, o Deus de tudo, dos céus e da terra, né? E como isso é importante para que a gente possa lembrar, em meio aos louvores que nós tivemos aqui hoje, né, de quem é esse nosso Deus. E esse nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus de amor. E nós só estamos aqui por conta dele, porque além de tudo ele deu seu único filho em sacrifício por nós. E lembrando disso, me veio os primeiros mandamentos. Em Mateus 22, de 37 a 40, fala, né? Ame ao seu Deus, ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a você mesmo. E aí eu fiquei olhando essa passagem
Você já tentou buscar esse sentimento de como amar com todo o seu coração em algum momento? Isso me lembrou quando eu tive a Elô, quando ela foi bebezinha. Foi um amor que eu não conseguia descrever. E é o amor que Deus tem por nós. Quando a gente vê aquele nascimento. Eu sei que muitos aqui não tiveram experiência, mas eu creio que Deus tem colocado algo muito similar nas suas vidas. Por exemplo, na presença de nascimento de uma criança. A gente também consegue sentir da mesma forma, talvez não com tanta intensidade como quando é seu próprio filho. Mas isso me fez lembrar, né, de como Deus olha para cada um de nós, como filhos, né? E você tem aquele amor que a gente não consegue entender, né? E aí fala, né? O que você entende sobre o amor de Deus? Às vezes a gente tem um entendimento muito superficial, né, do que é esse amor. E só entende esse amor aquele que o criou. Se você pudesse descrever o que é um amor, talvez você pudesse descrever, né, algo relacionado mais à paixão, ou algo relacionado à ternura, mas eu acho que o amor de Deus vai muito além da nossa compreensão. E eu pergunto para vocês, o que você acha sobre esse amor? Será que realmente você sabe o que é esse amor de Deus? Será que você tem perguntado para Deus que amor é esse? E eu tenho refletido bastante sobre isso. E a gente só consegue entender quando a gente começa a se relacionar com Deus, com o Criador. Se a gente não tiver esse relacionamento, assim como nós temos com quem? Com o nosso cônjuge ou com nossos pais. Se a gente não tiver um relacionamento, a gente não consegue entender o porquê das coisas. Então nós precisamos buscar esse relacionamento com o nosso Pai, e entender o verdadeiro amor dele para nossas vidas. Em João 3,16, que é o nosso título hoje, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Que pai sacrifica o seu único filho em prol de todo mundo? Às vezes eu me pergunto, eu no lugar dele, como seria isso? Assim como Abraão fez com seu filho. Tamanha dor de abrir mão de uma coisa tão importante, talvez a mais importante na vida dele. Nós não criamos o amor. Tudo foi criado por Deus. Talvez eu esteja pensando assim, que Deus nunca te amou. Ou talvez porque você não entendeu o amor de Deus até agora. Ou você não teve ainda compreensão do que Ele tem feito na sua vida. Por isso é importante o relacionamento.
para que Ele possa te mostrar qual é esse amor. Por isso da importância do relacionamento. E perguntar: Pai, por que tantas coisas acontecem na minha vida? Por que estou vivendo isso? Ou isso quando a gente pensa nas dificuldades. Ou na verdade você está numa vida boa e você nem reconhece as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida. E não reconhece. Estar num momento de tranquilidade é graças a Deus, porque Ele tem cuidado. E você não tem sofrido nenhuma dificuldade. Mas por outro lado, quando você pede alguma coisa para Deus e você tem passado por luta, talvez é porque Ele quer que você amadureça. Porque uma vez que você, assim como uma criança, que ela aprende a andar, ela passa por dificuldade. Mas no momento, é o desafio que ela está vivendo naquele momento. Depois que ela aprende, ela já ganhou maturidade. E assim, da mesma forma, nós precisamos crescer. Então, devemos pensar que Deus está cuidando mesmo em meio às dificuldades. Eu lembro, eu estive meditando hoje de manhã e me lembrei do meu primeiro encontro com Jesus. Na verdade, eu nem era cristão. E eu estava num trabalho, eu tinha me formado. Na verdade, eu tinha uma vida muito boa. Eu estava formado, tinha um trabalho, tinha carro, tinha casa, tinha tudo. Falei, poxa, né? E mesmo assim, eu digo para vocês, eu tinha uma vida miserável. Não sou estranho. Faltava muita coisa na minha vida e eu não sabia o que era. E eu estava clamando a Deus, mesmo não conhecendo Ele, pedindo misericórdia para me tirar de lá. Foi quando Jesus entrou na minha vida. Não me pergunte como, porque eu clamei a Ele. E eu nunca tinha ido numa igreja. E Ele falou assim: eu não te criei para isso. Esse não é o seu lugar. E eu me arrastava todos os dias para poder ir trabalhar. Porque aquilo não era o plano dele para minha vida. E eu, né, não sabia o que fazer. Falei assim, nossa, mas eu vou ficar sem emprego, sem nada, né? O que eu vou fazer da minha vida? Coisas que nós costumamos passar todos os dias, nas nossas lutas. E eu não tive dúvida. Falei assim, se o senhor está dizendo que esse não é o meu lugar, eu pedi demissão. Eu entrei numa empresa melhor ainda. E ele falou assim, ainda não é a sua hora. E eu, no momento da minha contratação, quando a gente faz a admissão, eu falei, desculpa, mas eu não quero. E aí o RH falou, o que aconteceu? Né? Eu fiz alguma coisa errada? Eu falei, não é o momento para mim ainda. Você não foi culpa sua. E desde então Deus preparou um caminho muito melhor do que eu planejei. Às vezes a gente tem que estar atento à voz de Deus, como eu estive naquele momento, e eu não entendi o porquê. E eu comecei a ter um pequeno relacionamento com Ele. Graças a Deus. Às vezes eu me pergunto, se eu tivesse alguém me orientando, talvez teria sido melhor. E eu estava sozinho.
Quer dizer, não estava sozinho, Ele estava comigo. Por isso eu dou graças a Ele. Esse amor que a gente recebe de Deus, a gente não cria, porque Ele nos dá em abundância. Só que a gente não entende e não reconhece. Nós apenas imitamos o amor dele. A gente reproduz, a gente compartilha. E você tem imitado esse amor de Deus? Você tem compartilhado esse amor? Você tem dado esse amor que recebe de Deus? Assim como fala o segundo mandamento, ame o seu próximo como a ti mesmo. Se nós não exercitarmos isso, nós acabamos sendo egoístas, só recebendo. E a gente não dá aquilo que a gente recebe em abundância. Isso veio muito forte assim no meu coração. Mas eu confesso que não é tarefa fácil. Ainda mais amar aqueles que nos machucam, aqueles que não fazem nada por nós. É muito difícil. Eu também já passei por muitas lutas. E mesmo assim, através da palavra, temos que orar por eles. Nós não sabemos o porquê, mas Deus sabe de todas as coisas. Vocês, filhos, devem ter aprendido quando criança, aprender a repartir. E por que isso? E vocês, pais, também devem ter ensinado a compartilhar. Por que vocês ensinam isso? Justamente para que não sejam egoístas. E por que a gente não faz, né? Justamente pelo nosso ego. Porque é muito difícil. E para mim também é. Ainda mais quando a gente olha pessoas que nos maltratam, né? Que nos machucam. Ou que a gente julga que não deveria receber. É difícil, né? Mas eu não merecia também, e Deus, mesmo assim, me deu. Porque Ele me ama. E ama a cada um de vocês. Então não sejamos orgulhosos, mas tolerantes com sua irmã, seu irmão, porque eu sei que a luta não é contra a pessoa do seu lado. A luta vem lá de cima. Então, quando a gente não obedece à palavra de Deus, a gente não obedece aos mandamentos, né? Que são os primeiros mandamentos. Então, se você rejeita os mandamentos dele, da mesma forma será rejeitado. Que duro nessa palavra. Mas são palavras que Deus trouxe para a gente refletir, para a gente buscar. Essa semana foi uma semana de muita luta para mim.
muitas coisas acontecendo, muitas demandas, e a gente tem que pensar qual é a prioridade, né? Escolher, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, né? E às vezes é tão difícil decidir. Eu tinha que estudar, mas ao mesmo tempo, quando chegava em casa, eu tinha que ajudar minha filha a estudar, porque ela tem prova, né? Que para mim também é muito importante a vida dela, né? E às vezes a gente tem que se abdicar das nossas próprias, nosso conforto, a nossa escolha, ou nossas prioridades para poder ajudar o outro. E se a gente pensar isso para os nossos filhos, quanto nós fazemos por ele, da mesma forma é o que o nosso pai faz. Ele se abdica das coisas dele para cuidar de você. Só que às vezes a gente não tem dimensão dos planos dele, porque ele é tão grande, mas tão grande, que a gente não tem capacidade para entender. Então, a pergunta é: como que você pode amar se não conhece a Deus? Deus é amor, então significa que se você não pode amar verdadeiramente se não conhecer a Ele. Então, busquem relacionamento com Ele, busquem esse verdadeiro amor. Se você realmente conhecesse, saberia que esses planos são muito maiores que os nossos. E ontem, quando eu estava chegando em casa, estava cansado já, mas eu tenho estado mais atento assim à palavra do Senhor, quando Ele vem e fala para mim. E fez me lembrar qual era o meu maior sonho. E eu tinha isso desde jovem, eu não sabia porquê. Mas meu maior sonho era ter uma esposa e uma família. Era isso que eu buscava. Não buscava mais nada. Eu queria ter uma esposa e uma família. E nesse sonho, na verdade, antes mesmo de eu casar, eu sonhei que tinha uma menina, que era a Elo, que é a Elo. E era igualzinho. Na idade, mais ou menos na idade dela que ela está agora, com cabelo comprido. E foi o meu sonho. Vai dizer que não é de Deus isso, né? Mesmo antes de eu casar, eu já tinha sonhado com ela. Andando também por caminhos errados. O que eu quero dizer com isso? Deus tinha um plano para mim. Demorei para entender isso. E no momento certo, Ele colocou minha esposa no meu caminho. Eu não sei mais o que é.
seu Filho por nós. Fala que Deus prometeu na última pregação. Tirarei de você de que vamos. Quanta gente não passa fome. Em quarto, Jesus prometeu a vinda do Espírito. Acompanha, que nos consola, que cuida de cada um de nós. Deus prometeu a vida eterna. 5. Fala. Dessas promessas
e a perdão nos nossos. Não é? A gente aprende um com os outros através da palavra de Deus. Através através da experiência que cada um teve com o Senhor. Nos abençoar. Na verdade, abençoando. Eu dou glória a Deus por estar aqui. Não é o que eu faço de melhor. Que a gente aqueles que não têm habilidade. Busquem isso, porque para que vamos orar e agradecer pelo amor imenso nosso Pai, nosso Senhor e Salvador, um Deus de amor,
um Deus de igreja, ouvem, daqueles que te escutam, Pai, daqueles que te por ti, Senhor, por oração, meu Pai, pelo teu amor sobre a vida de cada um aqui, cuidando daqueles que estão enfermos, Senhor esteja em meio às tuas lutas, Senhor. Em alegria, Jesus, Pai, que eu oro. Ah, é verdade. Será muito bacana. E o teremos agora após o livro forte. Então, a gente tem, se estiver interessado, vai ser bem legal. Então o curso está encerrado. Obrigado, Deus